O milionário encontrou a menina órfã e mendiga abandonada na estrada e se surpreendeu. Miguel, um homem de sucesso, famoso por sua fortuna e estilo de vida opulento, caminhava pelas ruas vibrantes do centro de São Paulo, perdido em pensamentos sombrios. A cidade pulsava ao seu redor, mas ele mal conseguia perceber. O brilho e a agitação transformavam-se em um borrão distante. Após um trágico acidente que lhe tirou a família, ele se tornara refém da solidão e do luto. A mansão luxuosa onde vivia havia se tornado uma prisão de memórias, mas naquela manhã cinzenta, algo o levara a sair, como se a cidade tivesse chamado seu nome. E então ele a viu, sentada na calçada suja, com roupas rasgadas e uma expressão de desespero que ecoava em seu olhar. Estava Sofia, uma menina de cabelos desgrenhados e olhos grandes que pareciam conter o peso do mundo. E de repente, o tempo parou. Miguel sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Quem era aquela garotinha tão fragilizada? E por que ninguém parecia notar sua presença? A pequena estava sozinha, ou pelo menos parecia estar. Enquanto as pessoas passavam apressadas, indiferentes ao seu sofrimento, ele se aproximou. Um instinto de proteção despertou dentro dele. — Ei, você está bem? Perguntou, quase sem querer. O eco da sua própria dor ressoava nas palavras solenes que proferiu. Sofia ergueu o olhar, e Miguel viu uma vida inteira de desafios naquele rosto jovem. Ela começou a falar. A cada palavra, uma camada de mistério se revelava. Não era só uma menina mendiga. Existiam segredos em sua história. Comentários sussurrados sobre um passado que ela tentava esconder. E Miguel percebia que aqueles segredos eram mais do que simples dificuldades. Algo maior, algo que podia mudar suas vidas para sempre. Mas então um homem apareceu, alto, com um olhar lascivo, sua expressão aplainada. Miguel sentiu um arrepio na espinha ao notar a tensão no ar. Ele se aproximou deles, emanando a ameaça de um predador. As feições do homem, sombreadas, revelavam um passado sinistro. Ele queria Sofia de volta. Por quê? Que histórias sombrias estavam ocultas ali? Miguel apertou os punhos. Suas mãos tremiam, mas a ideia de deixar a menina desamparada era insuportável. No fundo, ele lutava contra seus próprios demônios. A perda de sua família pesava como uma âncora, mas a presença de Sofia brilhava como uma fagulha de esperança em meio à escuridão. Ele sabia que tinha que agir, que havia uma conexão inexplicável entre eles. Mas quanto mais ele tentava ajudá-la, mais a sombra do homem misterioso ameaçava a felicidade que ele poderia encontrar ao lado dela. Os corações de Miguel e Sofia pulsavam juntos naquele momento tenso, como se vários mundos estivessem prestes a colidir. Ele hesitou, sua mente se debatendo entre o desejo de protegê-la e a lembrança de sua própria dor. O que realmente aconteceria quando os segredos de Sofia fossem revelados? O que Miguel faria diante da urgência de suas decisões? Ele nunca imaginou que o destino de uma menina poderia acender uma chama de vida em sua solidão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel hesitou por um instante, atormentado pelo dilema que se desenrolava diante dele. A tensão no ar se intensificou, quando o homem lascivo fez um gesto para Sofia, como se reclamasse o direito de sua presença. O coração de Miguel acelerou. A urgência da proteção pulsando em suas veias. Fica atrás de mim. Ele sussurrou para a menina, sua voz firme, mas baixa. Sofia não hesitou. Ela se posicionou atrás dele, seus olhos grandes refletindo medo e confiança ao mesmo tempo. O homem se aproximou, um sorriso sádico nos lábios. Você acha mesmo que pode protegê-la? Você não sabe quem eu sou, disse, com um tom de risada maldosa. E nesse momento, Miguel se sentiu tomado por uma raiva fervente. Não era só a ameaça que ele via. Era o eco da injustiça que Sofia já havia vivido. Algo estalou dentro dele, uma determinação. Ele se ergueu, tomando coragem. Eu não vou deixar você levar ela de novo, gritou, os pés firmes no chão. De repente, o homem riu ainda mais intensamente. Você realmente deveria ter mais cuidado com quem você se mete, disse, enquanto examinava Miguel com desprezo. Mas antes que Miguel pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estrondo de sirenes cortou o ar, e um grupo de policiais surgiu na esquina, luzes piscando. Era a salvação ou o desastre? Miguel não sabia, mas parecia que o homem também não havia esperado pela chegada da polícia. Ele mergulhou nas sombras, desaparecendo entre a multidão antes que alguém pudesse alcançá-lo. E a tensão que anteriormente pairava como uma panela de pressão, agora se dissipou em um alívio imediato. Você está bem? Miguel se virou para Sofia, mas o que ele viu fez sua pele arrepiar. A menina não estava mais com medo. Seu olhar agora era intenso, quase determinado. Hesitou antes de responder e, nesse momento, um frio percorreu o corpo de Miguel. A expressão no rosto dela mudava, revelando algo que ele não estava preparado para enfrentar. Eu não posso ficar com você, ela disse, sua voz trêmula, mas cheia de uma força inesperada. Eu tenho que ir. A última palavra dela ecoou e fez o coração de Miguel afundar. A polícia se aproximava, mas seus olhos estavam fixos em Sofia. Mas para onde você vai? Eu não posso deixar você. Miguel tentou segurar a mão dela, mas Sofia se afastou abruptamente, como se estivesse fugindo de algo muito maior. Nós não podemos ter o que você imagina, ela declarou. E nesse momento, algo nas palavras dela disparou um alerta. O pânico cresceu. A razão pela qual o homem a queria estava prestes a ser desvendada. O olhar de Sofia se afastava dele, cheio de dor e arrependimento. Miguel percebeu então que o passado dela não era só um mistério envolto em tragédias, mas uma amálgama de segredos profundos que poderiam mudar tudo. E antes que ele pudesse questioná-la, uma explosão repentina de luz e barulho irrompeu no meio da rua. Um carro explodiu a poucos metros deles, uma cena de caos repartindo-se entre as pessoas em pânico. Miguel sentiu o coração parar. Sofia, perdida na confusão, olhou para ele com um misto de desespero e compreensão. Desculpe, Miguel. E com uma rapidez que o deixou aturdido, ela despediu-se, desaparecendo na multidão que fugia. A sirene da polícia se misturou ao som da explosão, e a vida de Miguel virou um turbilhão. O que tinha acontecido? Por que ela estava correndo? E o que exatamente ela escondia? Uma nova onda de desespero o atingiu, enquanto ele tentava compreender tudo. Como uma chama se apagando,
A presença de Sofia deixou um vazio imenso ao seu lado, e Miguel não conseguia mais discernir entre a dor e a determinação. O que ela realmente era? O que significava aquela explosão? Ele sabia que a resposta o levaria a um caminho sombriamente inesperado. Miguel sentiu o coração disparar, preso em um turbilhão de emoções. A confusão se espalhou pela rua como um veneno no ar, enquanto ele tentava alcançar Sofia. Mas em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, uma figura grisalha apareceu, como se tivesse saído das sombras. Era um homem de terno impecável, com um olhar frio e calculador. Você não deveria estar aqui, Miguel. A voz dele era suave, quase sedutora, mas a ameaça era palpável. O homem se aproximou, e Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de familiaridade era inquietante. Quem é você? Miguel perguntou, a raiva e o medo misturados em suas palavras. No fundo, ele já sabia a resposta, mas não queria acreditar. Meu nome é Alex, e eu sou o responsável por cuidar da pequena Sofia. O tom do homem era quase gentil, mas Miguel não se deixou enganar. Ele olhou em volta, a desesperança cercando-os. O pânico na multidão parecia um eco distante, como se a vida tivesse se comprimido em um pequeno espaço entre eles. Você não vai pegar ela, Miguel gritou, sua voz firme, apesar do medo que pulsava dentro dele. O homem sorriu e Miguel percebeu que não era apenas um sorriso. Era uma afirmação de controle. Ah, mas você não entende. Sofia não é apenas uma menina qualquer. Ela tem algo que você nunca poderá imaginar. Miguel sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O que ele tinha a ver com isso? Olhando para Sofia, que estava cada vez mais distante, uma nova onda de confusão tomou conta dele. O que você quer dizer com isso? Alex se aproximou mais, e a multidão começou a se dispersar. Ele olhou para Sofia, que estava parada, com um olhar que Miguel não conseguia interpretar. Sofia é especial. Ela possui um passado que a liga a coisas muito maiores do que você pode compreender. E eu sou aqui para garantir que essas forças não caiam em mãos erradas. A última frase de Alex ecoou, e um nó se formou na garganta de Miguel. O que ele estava sugerindo? Que Sofia era parte de algum jogo maior? Era o que ele temia. A explosão, a presença do homem, tudo parecia apontar para um segredo. Lembrou-se de novo da conexão que sentira com ela. Mas agora, tudo estava se desfazendo sob seus olhos. Você não sabe o que está fazendo, Miguel. Alex exclamou, sua voz agora cheia de desdém. Se você continuar a se envolver, as consequências serão terríveis. Não é só você que está em risco aqui. O tom de aviso não deixava dúvidas, e o olhar de Miguel se encontrou com o de Sofia. Ela hesitou e parecia lutar contra algo dentro dela. Eu não posso ficar aqui, Miguel. Você tem que entender. Sofia disse, a angústia em sua voz ecoando em seu coração. Mas para onde você vai? O que está acontecendo? Miguel estava desesperado. O que ele não estava vendo? O que Sofia estava escondendo? Ele não queria perder a única conexão que lhe restava, a última esperança em meio à dor. Então, tudo aconteceu muito rápido. Uma nova explosão ressoou, não longe dali. Um carro, não, uma van, explodiu na esquina, e o som esmagador fez o chão tremer. As pessoas gritaram e correram em um frenesi caótico. Miguel e Sofia se chocaram um no outro, e a fumaça tomou tudo ao redor deles. Em meio à confusão, Alex desapareceu, como se a erupção de fogo o tivesse engolido. Miguel olhou para Sofia, seu rosto pálido refletindo o horror
enquanto as chamas dançavam. Você precisa me dizer a verdade agora. O que você é? Mas antes que ela pudesse responder, uma luz estranha brilhou em seus olhos. Uma aura inexplicável parecia emanar dela e um brilho azul envolveu seu corpo. Miguel ficou paralisado, sem conseguir mover um músculo, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava em um emaranhado de gritos e fumaça. E, de repente, sob aquele brilho radiante, Sofia se transformou. Seus olhos mudaram. Não eram mais apenas olhos, mas janelas para um universo desconhecido. Desculpe, ela sussurrou, apenas antes de desvanecer em uma tempestade de luz. Miguel ficou ali, sem ar, o caos lhe cercando, e uma nova pergunta brotou em sua mente. Quem era realmente Sofia? E mais importante, o que isso significava para ele? Que forças estavam em jogo? Tudo o que ele acreditava agora estava em dúvida, e a única certeza era que a vida dele nunca mais seria a mesma. Miguel sentiu o coração disparar, preso em um turbilhão de emoções. A confusão se espalhou pela rua como um veneno no ar, enquanto ele tentava alcançar Sofia. Mas, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Do fundo da multidão, uma figura grisalha apareceu, como se tivesse saído das sombras. Era um homem de terno impecável, com um olhar frio e calculador. Você não deveria estar aqui, Miguel. A voz dele era suave, quase sedutora, mas a ameaça era palpável. O homem se aproximou e Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de familiaridade era inquietante. Quem é você? Miguel perguntou, a raiva e o medo misturados em suas palavras. No fundo, ele já sabia a resposta, mas não queria acreditar. Meu nome é Alex, e eu sou o responsável por cuidar da pequena Sofia. O tom do homem era quase gentil, mas Miguel não se deixou enganar. Ele olhou em volta, a desesperança cercando-os. O pânico na multidão parecia um eco distante, como se a vida tivesse se comprimido em um pequeno espaço entre eles. Você não vai pegar ela, Miguel gritou, sua voz firme, apesar do medo que pulsava dentro dele. O homem sorriu e Miguel percebeu que não era apenas um sorriso. Era uma afirmação de controle. Ah, mas você não me entende. Sofia não é apenas uma menina qualquer. Ela tem algo que você nunca poderá imaginar. Miguel sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O que ele tinha a ver com isso? Olhando para Sofia, que estava cada vez mais distante, uma nova onda de confusão tomou conta dele. O que você quer dizer com isso? Alex se aproximou mais, e a multidão começou a se dispersar. Ele olhou para Sofia, que estava parada, com um olhar que Miguel não conseguia interpretar. Sofia é especial. Ela possui um passado que a liga a coisas muito maiores do que você pode compreender. E eu estou aqui para garantir que essas forças não caiam em mãos erradas. A última frase de Alex ecoou, e um nó se formou na garganta de Miguel. O que ele estava sugerindo? Que Sofia era parte de algum jogo maior? Era o que ele temia. A explosão, a presença do homem, tudo parecia apontar para um segredo que ele não tinha como imaginar. Mas agora tudo estava se desfazendo sob seus olhos. Você não sabe o que está fazendo, Miguel! Alex exclamou, sua voz agora cheia de desdém. Se você continuar a se envolver, as consequências serão terríveis. Não é só você que está em risco aqui. O tom de aviso não deixava dúvidas, e o olhar de Miguel se encontrou com o de Sofia. Ela hesitou e parecia lutar contra algo dentro dela. Eu não posso ficar aqui, Miguel. Você tem que entender. Sofia disse, a angústia em sua voz ecoando em seu coração. Mas para onde você vai? O que está acontecendo?
Miguel estava desesperado. O que ele não estava vendo? O que Sofia estava escondendo? Ele não queria perder a única conexão que lhe restava, a última esperança em meio à dor. Então, tudo aconteceu muito rápido. Uma nova explosão ressoou, não longe dali. Um carro, não, uma van, explodiu na esquina, e o som esmagador fez o chão tremer. As pessoas gritaram e correram em um frenesi caótico. Miguel e Sofia se chocaram um no outro, e a fumaça começou a tomar tudo ao redor deles. Em meio à confusão, Alex desapareceu, como se a erupção de fogo o tivesse engolido. Miguel olhou para Sofia, seu rosto pálido, refletindo horror enquanto as chamas dançavam. Você precisa me dizer a verdade agora. O que você é? Mas antes que ela pudesse responder, uma luz estranha brilhou em seus olhos. Uma aura inexplicável parecia emanar dela, e um brilho azul envolveu seu corpo. Miguel ficou paralisado, sem conseguir mover um músculo, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava em um emaranhado de gritos e fumaça. E de repente, sob aquele brilho radiante, Sofia se transformou. Seus olhos mudaram. Não eram mais apenas olhos, mas janelas para um universo desconhecido. Desculpe, ela sussurrou, apenas antes de desvanecer em uma tempestade de luz. Miguel ficou ali, sem ar, o caos lhe cercando, e uma nova pergunta brotou em sua mente. Quem era realmente Sofia? E mais importante, o que isso significava para ele? Que forças estavam em jogo? Nesse instante de confusão, um grupo de pessoas surgiu ao lado dele, seus rostos familiares. Eram amigos de sua antiga vida, aqueles que ele tinha perdido em seu luto. Como eles estavam ali agora, no meio daquele desastre. Um deles, uma mulher chamada Raquel, o olhou com preocupação e disse: Miguel, precisamos falar. Você não sabe quem Sofia realmente é. Nós sabemos. O coração de Miguel disparou. Aquilo soava como um aviso. Ele mal teve tempo de processar a revelação antes que outra onda de fumaça os envolvesse. A visão de Sofia envolta em luz e a presença de seus amigos, banhados em sombras, formaram um quadro de desolação. O que estava acontecendo? E enquanto a fumaça os engolia, a luz que uma vez foi Sofia tocou o chão, e uma energia estrondosa explodiu, arrastando Miguel e seus amigos para um abismo. Ele olhou para Raquel, os olhos dela refletindo a mesma confusão, e antes que pudesse perguntar mais, tudo que conhecia se desfez. Que segredos de um passado esquecido despertariam em suas vidas? Que tempestade se aproximava para esmoronar o que ainda restava deles? Miguel ficou ali, no meio do caos, paralisado pela imagem de Sofia desaparecendo em luz. O som do pânico era ensurdecedor. As pessoas gritavam e corriam, mas tudo o que ele conseguia enxergar era o brilho intenso que envolvera a menina. Ele sentia como se estivesse sendo puxado para um abismo, e o ar ao seu redor parecia denso, quase irrespirável. Raquel, a amiga de sua antiga vida, estava ao seu lado e seu rosto refletia confusão e medo. Miguel, precisamos sair daqui! Ela gritou, puxando-o para longe da fumaça e do tumulto. Mas ele não conseguia se mover. O que está acontecendo, Raquel? O que foi? Aquela luz, ele perguntou, a voz trêmula. Ele precisava entender. As chamas crepitavam ao fundo e a força do desespero o envolvia. O olhar de Raquel se tornou urgente, mas havia um ar de hesitação. Eu não sei tudo, mas precisamos entender quem é Sofia e quem é Alex. Ele não é quem você pensa que é. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. Uma verdade pesada pairava entre eles. Ele se virou, averiguando os arredores.
O caos estava em cada esquina, mas nas sombras, algo ameaçador se movia. Os ecos de conversas apressadas e gritos distantes formavam um pano de fundo de terror. O que você sabe sobre Sofia? O que Alex queria dela? Ele perguntou, tentando captar cada palavra da amiga. Raquel hesitou. Miguel, você não pode confiar em ninguém. Alex não é apenas alguém que cuida dela. Ele é parte de algo maior, muito maior do que você imagina. Sofia, ela é uma peça-chave. Seu olhar desviou por um segundo, e Miguel sentiu um pesar nas palavras dela. Um passado sombrio estava prestes a ser revelado. Antes que ele pudesse processar a informação, o solo tremeu mais uma vez. A pressão do que estava por vir fez o coração dele acelerar. E então, uma figura familiar surgiu das sombras. Era Alex, com um olhar calculador e um sorriso que congelou a alma de Miguel. Não havia dúvida. Ele estava de volta e era mais perigoso do que nunca. Você não deveria estar aqui, Raquel, ele disse, a voz suave, mas cheia de veneno. Você está se metendo onde não deve. A tensão pairava no ar, densa como uma tempestade prestes a estourar. Eu não vou deixar você levar Sofia de mim, Miguel gritou, a urgência transbordando de suas palavras. Mas Alex apenas deu um passo à frente, a presença dele como uma sombra ameaçadora. Você realmente acha que pode proteger ela? Alex respondeu, sua voz uma mistura de Miguel nunca tinha ouvido um som tão agonizante. O brilho que a envolvia havia se dissipado, e sua figura estava agora manchada de dor. Um novo terror substituiu a confusão. Então, no meio do caos, Sofia surgiu de novo. Mas não como antes. Seu olhar agora estava entorpecido, quase vago, e algo mexia em sua essência. Desculpe, Miguel, eu sou... Suas palavras foram interrompidas quando Alex avançou, bloqueando a visão dela. Não, você não pode ouvir isso, Alex gritou, e a atmosfera ficou espessa com um poder desconhecido. Sofia estava mudando, e uma onda de energia pulsante emanava dela, como um campo magnético. Miguel sentiu a gravidade da situação se intensificar. Raquel se aproximou, seu rosto uma máscara de horror. Ela não é o que você pensa, Miguel. Não acredite nela, disse, os olhos cheios de lágrimas. As palavras dela foram como um golpe. O que ela sabia que ele não sabia? Ela não tem controle, pode destruir tudo. Miguel olhou para Sofia, seu coração despedaçado. O que ela era? E quem era realmente Raquel, que agora parecia ser a estranha nesta história? O caos ao redor só crescia, enquanto a fúria e a dor se entrelaçavam no coração dele. O que isso significava para eles, para o futuro? Em meio ao clamor, Sofia começou a brilhar novamente. Mas desta vez era uma luz agressiva, ameaçadora. Era como se a verdade estivesse prestes a se revelar de um jeito devastador. E num instante, tudo ficou escuro. Uma nova explosão. E no vazio que se seguiu, Miguel percebeu. As respostas que ele buscava estavam mais distantes do que jamais pudera imaginar. As sombras se adensaram ao seu redor, e ele sentiu um frio que cortava, enquanto a vida dele se desvanecia em uma nova dimensão de mistérios. Miguel ficou parado entre a fumaça e as chamas, o coração pulsando descontrolado. Ele mal teve tempo de processar a transformação de Sofia. O pânico estava gritando dentro dele, mas a dor de vê-la se desfazendo em luz era insuportável. Ele olhou para Raquel, que estava ao seu lado, claramente em choque. O que está acontecendo? O que está se formando ali? Ele perguntou. Mas a respiração de Raquel estava rápida demais para que ela conseguisse responder. Então, uma pressão estrondosa cortou o ar,
seguida de um clarão que iluminou tudo ao redor. O chão abaixo deles tremeu violentamente. A explosão anterior havia sido apenas um prelúdio para uma força ainda maior que agora entrava em cena. Miguel viu pessoas caindo, gritos sufocados misturando-se ao cheiro de fumaça e queimado. Então, em meio à confusão, uma devastadora revelação se desenrolou diante de seus olhos. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Entre as sombras, Miguel viu outro homem se aproximando. Ele era familiar, mas algo estava completamente errado. Ele se virou lentamente e a luz fraca destacou suas feições. Era Samuel, o irmão de Miguel. O irmão que ele havia perdido anos atrás em um acidente trágico. Samuel? Miguel gritou, as palavras saindo como um sopro de incredulidade. Ele sentia seu estômago se revirar. Era impossível. O que estava acontecendo? O caos ao redor deles parecia ter parado quando seus olhares se cruzaram. O passado que ele tinha enterrado agora ressurgia com uma força avassaladora. Você tá vivo? Ele balbuciou, a mente em ebulição. Eu sempre estive. Samuel respondeu, a voz carregada de um peso que Miguel não conseguia entender. Desde aquele dia, eu não pude dizer nada. A intensidade de seu olhar era penetrante, mas havia algo diferente nele. Algo que o tornava, de certa forma, ameaçador. Miguel parecia ver um vislumbre de um irmão, mas junto dele havia uma sombra que não se encaixava. Raquel observava tudo com horror. Não, isso não pode ser verdade, ela sussurrou, o medo em seus olhos crescendo. Miguel, ele não é mais o mesmo. Cale-se! Miguel gritou, a ira emergindo. Ele não queria ouvir, não queria acreditar. Samuel, onde você teve? O que aconteceu com você? As perguntas fervilhavam em sua mente, mas o mundo ao redor deles parecia ter perdido a noção do tempo. Samuel inclinou a cabeça e um sorriso sombrio surgiu em seu rosto. Eu estive procurando por você, Miguel. Você não faz ideia do que Sofia realmente é. Ninguém sabe. Você pensou que poderia salvá-la, mas você não faz ideia do papel dela. E muito menos do que você significa para tudo isso. As palavras dele eram como palavras de um veneno silencioso. E algo dentro de Miguel começou a estremecer. Sofia é especial, ele continuou, ignorando a tensão no ar. E eu sou a chave para liberar o que ela pode realmente fazer. Ao pronunciar isso, Samuel estendeu a mão e um brilho sinistro começou a emanar dele, semelhante ao que havia envolvido Sofia. Miguel sentiu um tremor de medo. Você não vai tocar nela, ele gritou, mas mesmo a firmeza de sua voz parecia vacilar. Sofia poderia ser a resposta, mas agora tudo estava sendo colocado em dúvida. Se Samuel estava mesmo vivo, o que isso significava? O que mais ele não sabia? E o que Sofia era realmente? Samuel fez um gesto de desprezo. Você não entende, irmão. O que estou oferecendo é mais do que você pode imaginar. Um poder que, em suas mãos, seria destrutivo. Você não está pronto para a verdade. A tensão aumentou. Então uma nova onda de energia explodiu do corpo de Sofia, envolvendo todo o ambiente em uma luz ofuscante. Miguel piscou, e quando seus olhos se ajustaram, viu que as pessoas ao redor haviam parado, suas expressões congeladas em terror. Era como se todos os presentes estivessem aguardando um destino iminente. Raquel agarrou o braço de Miguel, pálida. Temos que sair daqui agora, ela gritou. Mas Miguel ainda estava paralisado, preso entre a descoberta de seu irmão e a emergência de Sofia. O que estava acontecendo? O que Samuel realmente queria? A verdade estava prestes a se revelar de um jeito devastador.
E ele precisava saber. O medo paralisante do desconhecido o afligia, enquanto seu coração se batia mais rápido. Ele olhou para Sofia, e em meio a tudo aquilo, entendeu que suas escolhas iriam mudar tudo. O poder que Samuel insinuava poderia não ser a resposta que ele esperava, mas também poderia ser a única chance que eles teriam para enfrentar o que estava por vir. E na escuridão, Miguel percebeu uma verdade aterrorizante. Ele estava no centro de algo muito maior. E a única certeza que tinha agora era que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Que forças ocultas o rodeavam, e até onde ele iria para proteger Sofia e descobrir a verdade. Miguel ficou parado entre a fumaça e as chamas, o coração pulsando descontrolado. Ele mal teve tempo de processar a transformação de Sofia. O pânico estava gritando dentro dele, mas a dor de vê-la se desfazendo em luz era insuportável. Ele olhou para Raquel, que estava ao seu lado, claramente em choque. O que está acontecendo? O que está se formando ali? Ele perguntou. Mas a respiração de Raquel estava rápida demais para que ela conseguisse responder. Então, uma pressão estrondosa cortou o ar, seguida de um clarão que iluminou tudo ao redor. O chão abaixo deles tremeu violentamente. A explosão anterior havia sido apenas um prelúdio para uma força ainda maior que agora entrava em cena. Miguel viu pessoas caindo, gritos sufocados misturando-se ao cheiro de fumaça e queimado. Em meio a tudo isso, uma figura familiar surgiu das sombras. Miguel sentiu seu coração parar. Era Samuel, seu irmão. O irmão que ele achava ter perdido em um acidente anos atrás. Como isso era possível? Samuel? Miguel gritou incrédulo. Ele não podia acreditar. O que estava acontecendo? O caos ao redor deles parecia ter parado quando seus olhares se cruzaram. Você está vivo. Eu sempre estive. Miguel não conseguia entender. Ele sentia uma mistura de alívio e terror. Miguel desejava correr até ele, abraçá-lo, mas algo em Samuel o deixava em alerta. Raquel observava tudo com horror. Não, isso não pode ser verdade. Ela sussurrou, claramente assustada. Miguel, ele não é mais o mesmo. Cale-se! Miguel gritou, a raiva e a dor emergindo. Ele não queria ouvir, não queria acreditar. Samuel, onde você esteve? O que aconteceu com você? Samuel inclinou a cabeça, e um sorriso sombrio surgiu em seu rosto. Eu estive buscando por você, Miguel. Você não faz ideia do que Sofia realmente é. Ninguém sabe. Você pensou que poderia salvá-la, mas você não tem ideia do papel dela, e muito menos do que você significa para tudo isso. As palavras dele eram venenosas, e algo no peito de Miguel começou a apertar. Sofia é especial, continuou Samuel, ignorando a tensão. E eu sou a chave para liberar o que ela pode realmente fazer. Ao pronunciar isso, ele estendeu a mão e um brilho sinistro começou a emanar dele, semelhante ao que havia envolvido Sofia momentos atrás. Raquel agarrou o braço de Miguel, seu rosto pálido. Temos que sair. Ele não é quem você pensa, ela gritou, mas Miguel estava paralisado, preso entre a busca pelo irmão e a necessidade de saber a verdade sobre Sofia. Samuel fez um gesto de desprezo. Você não entende, irmão. O que estou oferecendo transcende tudo. Um poder que nas suas mãos seria destrutivo. E agora você não está pronto para a verdade. Em um instante, outra onda de energia explodiu do corpo de Sofia, envolvendo o ambiente em uma luz ofuscante. Miguel piscou, e quando seus olhos se ajustaram, percebeu que todos ao redor haviam parado. As expressões de choque eram evidentes,
e a sensação de que algo não estava certo aumentava como se o ar estivesse prestes a arrebentar. Samuel então avançou em direção a Sofia, mas quando estava prestes a tocá-la, algo perturbador aconteceu. Uma luz vermelha, intensa e pulsante, irradiou do corpo de Sofia. Ele recuou, seus olhos arregalados, e a multidão entrou em pânico. Não! O que você está fazendo? Miguel sentiu seus membros se enrijecerem. O que estava acontecendo? O que era aquela luz? E quando Sofia começou a falar, a voz dela não era mais a mesma. Uma presença poderosa emanava dela, como se algo ancestral estivesse despertando. Vocês não compreendem. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou, disse Sofia, e a intensidade de seu olhar fez Miguel tremer. Se ela não era quem ele pensava, quem era? Nesse momento de confusão, o chão tremeu sob eles, e uma fissura se abriu na calçada. Miguel viu imagens distorcidas desenrolarem para além da fenda, portas para outros mundos, outras realidades. E um som profundo e ressoante ecoou. Era como uma chamada, um sussurro de alguma força primordial. Vá embora, Miguel, Sofia gritou, e a angústia no olhar dela só piorou. Você não pode ficar aqui. Você não pode se envolver. E munido por um medo aterrorizante, Miguel decidiu que não podia deixar isso acontecer. Mas antes que pudesse reagir, uma figura encapuzada surgiu do vazio espiralado. Era mais uma inteligência de outra dimensão, e sua voz era fria como gelo. Fui enviado para trazer Sofia de volta. Ela não pertence a este mundo. A revelação cortou como uma faca. Tudo o que Miguel sabia sobre sua conexão com Sofia, sobre a busca e o desejo de protegê-la, todos aqueles sonhos se desvaneceram. Sofia estava presa em algo muito maior, e ele era apenas um peão numa jogada que nem sequer entendia. Não, eu não deixarei você levá-la! Miguel gritou desesperado. O pânico tomou conta dele, enquanto as palavras da figura se fixavam em sua mente, mexendo com todos os seus sentimentos. O que mais ele não sabia? O vazio se expandiu, e as linhas que separavam suas realidades começaram a desvanecer. Para onde Sofia realmente pertencia? O que isso significava para ele e tudo o que construiu? Miguel sentiu que suas decisões o levariam a um caminho sem volta e percebeu que o tempo estava se esgotando. As vozes se misturavam ao seu redor, mas só havia uma certeza. Algo devastador estava prestes a acontecer, e ele tinha que decidir antes que fosse tarde demais. Miguel ficou paralisado, o olhar fixo em Samuel. A confusão o envolvia como uma nuvem densa. Ele mal podia acreditar que seu irmão, aquele que tinha perdido anos atrás, estava ali, bem na sua frente. As palavras que saíam da boca de Samuel eram um veneno lentamente invadindo sua mente. Você não entende, irmão. O que estou oferecendo é muito mais do que você pode imaginar, repetia, completamente alheio ao caos. Você está vivo. Miguel finalmente conseguiu murmurar, a incredulidade lutando contra a raiva. Como você pôde nos deixar assim? O que você quer de mim? Você sempre foi o mais ingênuo, Miguel. Samuel respondeu, seu sorriso se ampliando, revelando um brilho perturbador em seus olhos. Sofia é a chave, e eu sou o único que sabe como usar esse poder. Ele estendeu a mão, e com ela, o ar ao redor pareceu vibrar. Raquel puxou Miguel, tentando afastá-lo de Samuel. Não deixe que ele te engane. Ele não é mais o seu irmão. O desespero na voz dela fez Miguel hesitar. O que ela queria dizer com isso? Miguel gritou, mas a luz crescia, quase como se estivesse viva. Um impulso de energia percorreu a multidão.
e as pessoas começaram a gritar e se agachar, em pânico. Então, como se uma ferida aberta tivesse se rompido, algo muito mais aterrorizante aconteceu. A fissura no chão se alargou, revelando um abismo escuro, e uma sombra colossal começou a emergir dali. Miguel não conseguia acreditar no que via. Era uma criatura, uma entidade que desafiava todas as leis da realidade. Com tentáculos serpenteantes e olhos brilhantes, ela parecia querer devorar tudo à sua volta. A multidão estava em alvoroço. As pessoas gritavam, tentando escapar, mas o horror estava prestes a se concretizar. E Samuel, em vez de recuar, parecia estar se alimentando da confusão, o sorriso em seu rosto se ampliando cada vez mais. Esse é o verdadeiro plano, Miguel. Com Sofia ao meu lado, podemos controlar isso, mas você está em meu caminho. Miguel ficou chocado. Como assim Sofia e essa criatura tinham a ver um com o outro? E a que plano ele estava se referindo? Era como se tudo que ele acreditou até então estivesse desmoronando em sua frente. Ele não tinha apenas que lutar contra a figura de seu irmão, mas agora também contra algo que ele nunca poderia ter imaginado. Então, em um movimento inesperado, Sofia se lançou para a frente, cercada pela luz intensa. "Eu não sou apenas a chave, eu sou a prisão", ela gritou. E com isso, a energia ela explodiu em uma onda colossal que fez mesmo a criatura hesitar. O impacto fez a fissura no chão se fechar temporariamente, silenciando a multidão. Mas antes que Miguel pudesse celebrar, o chão abaixo de seus pés finalmente cedeu. Ele sentiu um puxão forte, como se as sombras o quisessem engolir. "Samuel!" Miguel gritou, e o eco ressoou em sua mente. Ele não sabia mais a quem confiar, qual lado escolher. Em sua mente, a verdade parecia se desintegrar. As figuras de Samuel e Sofia giravam em sua cabeça, misturando-se em uma nova realidade que ele nunca quis enfrentar. E no último instante, quando quase caiu no abismo, uma corda invisível o puxou de volta. Ele se virou para olhar quem o salvara, mas o que viu o fez tremer. Era Raquel, com os olhos cheios de uma determinação feroz. "Você precisa saber a verdade sobre o seu irmão, Miguel. Ele não é quem você pensa que é. O que ele fez, o que ele é mais do que você pode imaginar. E Sofia, ela é uma parte disso de forma que você nunca entendia." O coração de Miguel disparou. Ele sentiu que a vida dele estava se desenrolando em um quebra-cabeça sem fim, cada peça girando num ciclo vicioso. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a urgência agora era palpável. O que mais ele não sabia? Os gritos ao redor começaram a misturar-se com seu próprio desespero, enquanto ele tentava assimilar tudo. E no meio desse mar de incertezas, o mundo que ele conhecia despencava em um abismo de possibilidades sombrias. Miguel entendeu que para escapar dessa nova camada de terror, precisaria enfrentar não apenas a entidade que se erguia diante dele, mas também os fantasmas de seu irmão e a verdadeira natureza de Sofia. Ele estava prestes a mergulhar em um desconhecido que iria testar cada fibra do seu ser. Miguel ficou paralisado, o olhar fixo em Samuel. A confusão o envolvia como uma nuvem densa. Ele mal podia acreditar que seu irmão, aquele que tinha perdido anos atrás, estava ali na sua frente. As palavras que saíam da boca de Samuel eram um veneno lentamente invadindo sua mente. "Você não entende, irmão. O que estou oferecendo é muito mais do que você pode imaginar", repetia, completamente alheio ao caos. "Você está vivo." Miguel finalmente conseguiu murmurar, a incredulidade lutando contra a raiva. "Como você pôde nos deixar assim? O que você quer de mim? Eu sempre estive
Samuel respondeu, a voz carregada de um peso que Miguel não conseguia entender. Uma parecida mistura de alívio e terror. Era como se um pedaço dele estivesse sendo arrancado. Miguel desejava correr até ele, abraçá-lo, mas algo em Samuel o deixava em alerta. Raquel puxou Miguel, tentando afastá-lo de Samuel. Não deixe que ele te engane. Ele não é mais o seu irmão. O desespero na voz dela fez Miguel hesitar. O que ela queria dizer com isso? Mas antes que pudesse digerir a advertência, uma luz ofuscante irrompeu do corpo de Sofia mais uma vez. Não, Sofia, não! Miguel gritou, mas a luz crescia quase como se estivesse viva. Um impulso de energia percorreu a multidão, e as pessoas começaram a gritar e se agachar em pânico. Então, como se uma ferida aberta tivesse se rompido, algo muito mais aterrorizante aconteceu. A fissura no chão se alargou, revelando um abismo escuro, e uma sombra colossal começou a emergir dali. Miguel não conseguia acreditar no que via. Era uma criatura, uma entidade que desafiava todas as leis da realidade. Com tentáculos serpenteantes e olhos brilhantes, ela parecia querer devorar tudo à sua volta. A multidão estava em alvoroço. As pessoas gritavam, tentando escapar, mas o horror estava prestes a se concretizar. E Samuel, em vez de recuar, parecia estar se alimentando da confusão. Um sorriso largo e perturbador se formando em seu rosto, como se fosse um espectador divertido de um circo de horrores. A vida de Miguel estava desmoronando ao redor dele. Esse é o verdadeiro plano. Miguel, com Sofia ao meu lado, podemos controlar isso, mas você está em meu caminho. Miguel ficou chocado. Como assim Sofia e essa criatura tinham a ver um com o outro? E a que plano ele estava se referindo? Era como se tudo o que ele acreditou até então estivesse desmoronando em sua frente. Ele não tinha apenas que lutar contra a figura de seu irmão, mas agora também contra algo que ele nunca poderia ter imaginado. Então, em um movimento inesperado, Sofia se lançou para a frente, cercada pela luz intensa. Eu não sou apenas a chave, eu sou a prisão, ela gritou, e com isso, a energia dela explodiu em uma onda colossal que fez mesmo a criatura hesitar. Com um rugido profundo, a entidade hesitou, como se uma barreira invisível a empurrasse para trás. O impacto fez a fissura no chão se fechar temporariamente, silenciando a multidão. Mas antes que Miguel pudesse celebrar, o chão abaixo de seus pés finalmente cedeu. Ele sentiu um puxão forte, como se as sombras o quisessem engolir. Miguel gritou, e as palavras ecoaram em sua mente. Ele não sabia mais a quem confiar, qual lado escolher. Nesse momento tudo explodiu. Uma onda de energia não apenas se despedaçou, mas também revelou o que realmente estava escondido. Os olhos de Sofia mudaram. Não estavam mais cheios de confusão, mas brilhando com uma intenção clara. Desculpe, Miguel, mas eu não posso ficar aqui. A luz que irradiava dela agora se transformou em faíscas pulsantes, envolvendo não apenas a criatura, mas também os que estavam ao redor deles. E então, numa fração de segundo, algo escandaloso aconteceu. Uma nova luz surgiu. Miguel não conseguia identificar o que era, mas era brilhante e opressiva. Samuel se virou. Não! O que você fez? A luz puxou Miguel para mais perto de Sofia, como um ímã, como se agora houvesse uma ligação entre eles, que conectava seus destinos. E no auge do caos, a verdade emergiu. Samuel ergueu o braço, e o que parecia ser um portal começou a se formar, um vórtice de luz e escuridão. Eu não posso deixar que aconteça. Então, como o estalo de um arco-íris em um dia tempestuoso,
O vórtice se abriu, e uma silhueta familiar se moldou na luz. Era uma versão jovem de sua mãe, com um olhar terrível e intenso. Você não pode escolher, Miguel. O que você é, define o que pode se tornar. E Sofia faz parte disso. O que estava acontecendo? A revelação fez o mundo de Miguel desabar. A verdade que ele nunca soube. Enquanto os fragmentos de sua vida se espalhavam ao vento, tudo o que ele acreditava se tornava fumaça. O abismo se abria sob seus pés, e ele se via em um novo jogo, um que mudava a cada instante. Raquel olhou para ele com olhos arregalados, e a multidão que anteriormente corria ficou paralisada, fixando os olhos na estranha combinação de luz e sombras. Com um misto de terror e reverência, os corações pararam. O que isso significava para eles, para Sofia e Samuel? Miguel estava prestes a descobrir que o amor, a dor e a verdade estavam todos entrelaçados, de maneiras que ele nunca poderia compreender. E a única coisa que ele via agora era um caminho escuro e sinuoso à frente. Um novo capítulo prestes a se desdobrar. Miguel sentiu o peito apertar enquanto a luz de Sofia começava a envolver tudo ao seu redor. A figura do irmão, Samuel, refletia uma sombra distorcida entre a fumaça. Você não precisa fazer isso, Miguel, Samuel gritou, a tensão em sua voz, cortando o ar. Entenda, isso não é apenas sobre nós, é sobre o futuro. O cenário à sua volta parecia congelar. A criatura que surgira do abismo se deteve, hesitando diante do poder que emanava de Sofia. Sem saber o que mais fazer, Miguel se lançou na direção dela. Sofia, você tem que lutar. A luz dela pulsava, e algo profundo se acendeu em seu olhar. Miguel, eu sou uma ponte, ela disse, a voz firme, apesar de trêmula, entre mundos, e eu preciso escolher. Miguel desejava gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Raquel, sua amiga de longa data, segurou seu braço, a expressão dela gravada, com um misto de pavor e esperança. A escolha dela pode mudar tudo, Miguel. Se ela voltar para aquele mundo, não saberemos o que virá. Tudo foi se desdobrando à frente deles. Sofia olhou para Samuel, seus olhos cheios de dor e compreensão. Você não pode me controlar, Samuel. Não da forma como você deseja. A luz azul ao seu redor crescia, refletindo a batalha interna que acontecia. O chão tremeu ainda. Mas enquanto as sombras pareciam se agitar, respondendo à energia vibrante, Samuel avançou, seus olhos escuros, tranquilos como um predador. Você não sabe do que é capaz. Essa é a única chance de você se libertar. Pare de se deixar manipular por eles. Ele disparou, tornando-se uma sombra ameaçadora. E então Miguel fez o que seu coração mandava. Ele interveio, colocando-se entre Sofia e Samuel. Você não vai fazê-la escolher entre o que é certo e o que você quer, Samuel. Estamos juntos nisso. A criatura atrás deles começou a se agitar, e Sofia estendeu a mão, chamando-o para mais perto. Confie em mim, Miguel, e eu posso fazer isso. E naquele instante a energia mudou. O vórtice de luz se transformou em uma correnteza, arrastando tudo para um novo futuro. Os olhos de Sofia brilharam intensamente, e Miguel soube que tinha que acreditar nela, por mais incerto que fosse. A sombra colossal hesitou diante do poder em crescimento de Sofia. Como um eco ancestral, Miguel sentiu uma onda de esperança, um brilho que atravessava a escuridão. Com um gesto, Sofia liberou uma onda de energia luminosa que sulpou a criatura, e um grito macabro se espalhou pelo ar. E enquanto tudo explodia em luz e escuridão, um momento de silêncio absoluto pairou. A realidade parecia girar,
e antes que Miguel percebesse, tudo voltou a se acalmar. O abismo fechou com um estrondo, e o eco da batalha se dissipou. Miguel olhou ao redor. Sofia estava respirando pesadamente, a luz ao seu redor começando a minguar, e Samuel agora parecia pequeno. Seu olhar, fixo no chão. Você não deveria ter feito isso, ele disse, mas havia uma fragilidade em sua voz. Eu não posso voltar atrás. Sofia se virou para Miguel, e ele pôde ver a determinação em seus olhos. Eu escolhi ficar com você, Miguel. Você me fez perceber que o amor e a verdade podem ser mais fortes que as sombras. Um alívio profundo tomou conta de Miguel. Eles estavam juntos, eles venceram, e ainda havia esperanças. A escuridão agora estava distante, mas ainda pairava como uma sombra. Miguel tomou a mão de Sofia, e algo nele se sentiu completo. Mas uma pergunta não deixava sua mente. Quantas sombras estariam ainda por vir? O que mais ele precisaria enfrentar? E enquanto eles se afastavam, a silhueta de Samuel desaparecia na escuridão. Mistério ainda não resolvido. Miguel respirou fundo. Um misto de dor e esperança em seu coração. Havia uma nova jornada à frente, mais perguntas do que respostas, e uma vida cheia de escolhas. Então, enquanto davam os primeiros passos, uma voz familiar ecoou na mente de Miguel. Era como um sussurro do destino. Sempre haverá uma luz e uma sombra, Miguel. Mas a escolha é sua. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.